De mistérios distópicos e revoluções cibernéticas a contatos alienígenas e reviravoltas temporais, essa plataforma de streaming está repleta de histórias que vão expandir sua imaginação e fazer você refletir sobre o que significa ser humano. Seja você um apaixonado por ficção científica ou esteja apenas em busca do próximo filme incrível para a noite de cinema, o Amazon Prime oferece uma vasta gama de tesouros sci-fi prontos para serem descobertos. Aperte os cintos. É hora de conhecer os filmes de ficção científica mais emocionantes, intrigantes e visualmente espetaculares do Amazon Prime. Número 7. 65. Ameaça Pré-Histórica. Esse é um thriller de ação e ficção científica de 2023, dirigido por Brian Woods e Scott Beck. O personagem principal da narrativa é Mills, um piloto de uma sociedade distante e altamente desenvolvida. No início do filme, Mills aceita uma missão intergaláctica de 2 anos para conseguir dinheiro para o tratamento médico de sua filha. Porém, a viagem dá errado quando sua nave cai em um planeta desconhecido, que se revela ser a Terra primitiva de 65 milhões de anos atrás. A história se desenvolve à medida que Mills precisa correr contra o tempo para alcançar a cápsula de fuga, localizada a muitos quilômetros de distância, enfrentando uma paisagem perigosa cheia de dinossauros ferozes. Embora 65 seja mais focado na tensão de sobrevivência do que na ação intensa, o filme apresenta efeitos visuais ótimas e cenas atmosféricas de confronto com dinossauros. A ideia de humanos chegarem à Terra antes do surgimento da humanidade é fascinante, mas o enredo carece um pouco de substância e ritmo. O conceito tem potencial, mas a história não é das mais absurdas, peca um pouco no desenvolvimento de personagens e momentos de aflição que ficaram meio repetitivos. No geral, 65 é um thriller de sobrevivência visualmente atraente, com uma abordagem interessante sobre tempo e evolução. Pode não atingir todo o seu potencial, mas os fãs de aventuras de ficção científica simples e encontros com dinossauros vão gostar desse filme. Número 6. A série Divergente. É uma trilogia de ação distópica baseada nos livros best-sellers de Veronica Roth, começando com Divergente e continuando com Insurgente e Convergente. Ambientada numa Chicago pós-apocalíptica, a civilização foi dividida em 5 facções: abnegação, audácia, erudição, amizade e franqueza, cada uma representando um valor específico. A narrativa gira em torno de Beatrice Tris, uma jovem que descobre ser divergente, ou seja, não se encaixa perfeitamente em nenhuma facção. Em Divergente, Tris decide se juntar à facção corajosa Audácia e faz amizade com o treinador 4, com quem desenvolve um forte vínculo. Enquanto passa por um treinamento rigoroso, ela descobre uma conspiração da erudição para derrubar a classe dominante e precisa aceitar sua verdadeira natureza para resistir. Os filmes têm um visual futurista sofisticado, com cenários de alta tecnologia e sequências de ação fluidas. Embora personagens secundários às vezes sejam subutilizados, Woodley e James sustentam o centro emocional da narrativa. A construção de mundo e a atuação no primeiro filme são excelentes. A franquia começou muito bem, com uma ideia envolvente e desenvolvimento de personagem sólido, especialmente em Divergente, mas perdeu um pouco de força narrativa e teve um desfecho pouco convincente. Ainda assim, é uma adição notável ao gênero de filmes distópicos de ficção científica. Número 5. Resistência. Ambientado em 2065, é um filme espetacularmente visual de 2023, dirigido por Gareth Edwards. O enredo se desenvolve em um futuro onde uma explosão nuclear em Los Angeles, atribuída à inteligência artificial, leva os países ocidentais a declararem guerra contra as IAs. Por outro lado, a Nova Ásia ainda abraça a IA, gerando um conflito global. A trama acompanha Joshua Taylor
um ex-agente das forças especiais, contratado para eliminar o criador de uma inteligência artificial avançada que desenvolveu uma arma misteriosa que pode acabar com a guerra. Após invadir uma instalação asiática, Joshua descobre verdades sobre seu passado e a verdadeira natureza da guerra, levando a uma decisão crucial que pode mudar o destino de humanos e IAs. O filme apresenta efeitos visuais impressionantes, excelente construção de mundo e emoção nas atuações, especialmente de Washington e Voiles. A visão do filme sobre IA como seres compassivos, e não apenas ameaças, oferece uma nova perspectiva ao gênero. Embora tenha metas artísticas e temáticas ambiciosas, que nem sempre se realizam completamente, Resistência é uma contribuição notável ao cinema sci-fi, que nos faz refletir sobre a evolução da relação entre humanos e inteligência artificial. Número 4, 2019, O Ano da Extinção, dirigido por Michael e Peter Spierig. É um filme de terror e ficção científica distópica de 2009. O filme se passa em um futuro próximo, onde a maioria da população virou vampiro por conta de uma epidemia. Os humanos estão quase extintos e os vampiros enfrentam uma crise severa de abastecimento de sangue. A história segue Edward Dalton, um hematologista vampiro que simpatiza com os humanos e está desesperadamente tentando criar um substituto artificial para o sangue, a fim de evitar a extinção das duas espécies. O filme oferece uma visão estilosa e sombria do tema dos vampiros, fundindo ficção científica, terror e elementos góticos. A ideia de uma sociedade dominada por vampiros, enfrentando dilemas morais e escassez de recursos, é uma abordagem inovadora para um tema geralmente saturado de clichês. Embora seja mais voltado para a ação e às vezes previsível, o filme se mantém envolvente. 2019, O Ano da Extinção é um thriller vampírico inteligente, estiloso e provocativo, oferecendo mais do que apenas sangue e sustos. É uma metáfora intelectual, envolta em ficção científica de terror, tornando-se uma adição única ao gênero. Número 3, Moonfall, Ameaça Lunar. Por alguns motivos desconhecidos, a Lua sai da órbita e acaba se deslocando e indo em direção à Terra, e isso faz com que meses depois ela cause uma enorme colisão com o planeta Terra e, consequentemente, colocando todos os seres humanos em risco. Uma grande descoberta foi feita simultaneamente pela NASA e por um homem conhecido como K.C. Houseman, que é interpretado por John Bradley, aquele de Game of Thrones. Ele é um teórico da conspiração que tenta convencer o mundo que a Lua é uma construção artificial criada por alienígenas, com objetivos bastante tenebrosos. A ex-astronauta e agora diretora Jocinda Fowler acha que pode resolver essa terrível situação e impedir que o impacto aconteça. Porém, apenas um de seus colegas acaba acreditando nela. Um grupo de cientistas não especializados no assunto, em uma situação de emergência como essa, aceitam uma missão de ir até a Lua e impedir a colisão antes que a humanidade seja extinta. Mas ao chegarem por lá, eles começam a perceber que a Lua não é exatamente o que pensavam que era. E com a humanidade à beira da destruição, Jocinda precisará unir forças com o homem do seu passado e um teórico da conspiração para uma missão impossível no espaço para salvar toda a humanidade. Moonfall é um filme de 2022 e tem duração de 2 horas, sendo mais uma ótima pedida. Número 2, Interestelar. Em um futuro próximo, a Terra sofre com tempestades de poeira, fome e mudanças climáticas catastróficas. Cooper, ex-piloto da NASA, é recrutado para liderar uma missão interestelar em busca de um novo planeta habitável para salvar a humanidade. A jornada leva a gente através de um buraco de minhoca em outra galáxia. O filme aborda viagens no tempo, relatividade, amor e sacrifício, combinando ciência real com especulação filosófica. Visualmente espetacular, a produção teve consultoria científica de Kip Thorne, físico ganhador do Nobel
Interestelar é um filme de 2014 e é uma obra de arte em formato de filme. Número 1, Distrito 9. E para encerrar a lista com chave de ouro, e digo isso com muito orgulho, é sério. Ninguém pode morrer sem assistir este filme, pois Distrito 9 é um dos filmes de ficção científica mais impactantes das últimas décadas. É um filme de 2009 dirigido por Neil Blomkamp. A história se passa na África do Sul, onde anos atrás uma nave alienígena apareceu e os extraterrestres, conhecidos como camarões, foram confinados na área chamada Distrito 9, que é basicamente uma favela onde esses alienígenas vivem confinados após pousarem na Terra. O governo contrata a empresa MNU para realocar os alienígenas para uma nova zona. O protagonista é o Icus, funcionário da MNU, lidera a operação, mas acaba sendo exposto a uma substância alienígena, tornando-se alvo da própria empresa. O estilo de falso documentário e os efeitos visuais impecáveis tornam os alienígenas incrivelmente reais. A fusão de crítica social afiada, ficção científica, emoção e atmosfera se conectam com o espectador e acaba te prendendo do início ao fim. A violência e o realismo podem ser pesados para alguns, mas como falei antes, nenhum fã de ficção científica pode morrer sem assistir essa obra de arte em forma de filme. É imperdível para fãs de ficção centrada em personagens, com uma mensagem poderosa sobre brutalidade e compaixão humana.